texto da palavra de Deus que está inserido no Evangelho de Lucas, capítulo de número 6, do versículo 6 até o 10º. Lucas, capítulo 6, do verso 6 ao 10º. E diz assim: E sucedeu que entrou ele na sinagoga e era Shabat, e ensinava. Achava-se ali um homem cuja mão direita estava ressecada. Os escribas e os fariseus observavam-no, procurando ver se ele faria cura no Shabat, a fim de acharem de que o acusar. Mas ele, conhecendo-lhe os pensamentos, disse ao homem da mão ressecada: Levanta-te e vem para o meio. E ele, levantando-se, permaneceu em pé. Então Jesus lhe disse: Que vos parece? É lícito no Shabat fazer o bem ou o mal? Salvar a vida ou deixá-la perecer? E fitando a todos ao redor, disse o homem: Estende a mão. Ele assim o fez, e a mão lhe foi restaurada. Amém? Amém? Quero agradecer os músicos, obrigado, viu? Pode descansar, descansa os dedos aí, fique em paz. Obrigado, obrigado. Eu quero começar dizendo algo que você precisa tatuar na sua mente. Ou seja, algo que você nunca poderá mais se esquecer. Tudo o que a Bíblia diz é muito mais do que você possa entender. Tudo que está escrito vai muito além da sua percepção, da sua captação humana. É por isso que nós entendemos que a Bíblia é um livro que possui 4 dimensões. 4 dimensões são os níveis que nós precisamos mergulhar para captar a essência daquilo que está escrito. O primeiro nível é chamado de Pshat. O segundo de Remes. O terceiro de Drash. E o quarto de Sod. O mais alto nível é chamado de Sod. Sod quer dizer secreto. O nível mais baixo é chamado de Pshat. Pshat quer dizer literal. A maioria das pessoas que me escutam nessa noite olham para a Escritura apenas no nível literal, Pshat. Remes é a tradução da palavra ensinamento, e Drash quer dizer figurativo. Por que eu estou falando isso?
Porque nós acabamos de ler a narrativa de um milagre que Jesus realizou na vida de um homem. Você já leu, já ouviu várias vezes. Mas eu te garanto, nunca da forma com que você vai ler e ouvir agora. Preste atenção nas colocações do texto. O autor vai dizer assim, ó uma palavra a ser grifada. O autor vai dizer assim: Jesus estava num culto. A sinagoga era o lugar de culto nos dias de Jesus. Não existia igreja. Jesus nunca entrou numa igreja. A igreja surgiu 300 anos depois. O primeiro templo, 300 anos depois. Então Jesus vai para o culto, para o templo, e o dia ele vai grifar. Ele vai dizer assim: e era Shabat. Se isso não fosse importante, o autor não iria dizer. Se ele está na descrição do milagre dizendo propositalmente que aquele dia era Shabat, é porque tem um propósito. Ele vai dizer mais, ele vai dizer assim, ora estava ali um homem cuja agora propositalmente, cuja sua mão direita estava ressecada. O que o texto quer dizer é muito mais do que o que você está ouvindo. Quer ver? O texto mais arcaico para essa tradução vai dizer: ora, estava ali um homem com a mão leprosa. Propositalmente o autor vai dizer: e era a mão direita. Será que são informações dadas ao vento? Não. Tudo isso aqui tem a ver com você aí. Eu não estou pregando a história bíblica. Deus está usando a história bíblica para falar de você. Deus está falando com você. Então, observe, a mão leprosa, conhecida atualmente como hanseníase. O que é a hanseníase? A hanseníase é uma enfermidade, é uma inflamação, é uma espécie de câncer que brota no maior órgão do corpo humano. O maior órgão do corpo humano é a pele. Lembrando que a pele é responsável por uma das 5 portas de percepção do corpo humano. Ou seja, é a pele responsável pelo tato. Não existe tato nos olhos. O tato é consequência de transmissão da pele. Sendo assim, de suma importância, porque a pele tem o papel de proteger. Redobre sua atenção, por gentileza. Se você passar perto de uma fogueira, quanto mais perto você chegar, mais calor você vai sentir. Se você chegar muito perto, vai chegar um ponto que você não vai suportar o calor. Por quê? Porque a pele está transmitindo um sinal para o seu cérebro de proteção, em que aquele fogo pode lhe causar danos.
Da mesma forma, o frio. Se você ficar em um lugar gelado, desnudo, a pele vai emitir um sinal para o seu cérebro que você está correndo perigo de vida e que se você insistir com aquele gelo, você pode morrer de hipotermia. Biblicamente falando, a Bíblia trata, preste atenção, a doença da pele, a lepra, com minuciosidade. A Bíblia diz que se alguém for acometido de lepra e o sumo sacerdote ou o sacerdote, quando vai examinar, declarar que aquela pessoa está leprosa, redobre sua atenção, imediatamente tudo o que essa pessoa tocou deve ser queimado. A cama, o lençol, a roupa, o sapato, a casa. A Bíblia determina, se alguém for considerado leproso, ele deve ser arrancado do seio da sociedade e deve ser isolado em uma cidade refúgio. Portanto, biblicamente falando, a lepra é um sinal de um pecado terrível, poderoso. O leproso não poderia, em hipótese alguma, ter contato com quem não era. Se um leproso fosse visto andando na rua, ele deveria ser levado para fora da cidade e apedrejado. É isso que está escrito. Porque a lepra era considerada uma enfermidade espiritual. O patriarca Jó ficou leproso no ápice da sua provação. Em estágio máximo, a lepra que Jó teve consumiu as cartilagens. Jó ficou sem as orelhas, sem o nariz, a ponta dos dedos, as unhas apodreceram, caíram, e os seus amigos tiveram que cavar um buraco com 8 metros de profundidade para Jó morar lá. Por que Jó deveria morar num buraco com 8 metros? Eu lhe respondo, por causa do odor do seu corpo. O cheiro do seu corpo apodrecendo era medonho, de modo que esse odor atraía as bestas feras do campo. As aves de rapina caçavam Jó, porque ele era um cadáver ambulante. Então, os seus amigos cavaram um buraco e o colocaram lá, porque o cheiro não tinha força para subir para a superfície de 8 metros de profundidade. Não perdendo apenas as suas unhas e as cartilagens, o seu cabelo cai e os seus olhos ficam brancos, porque no ápice da lepra a pessoa cega. A Bíblia vai falar de outras pessoas leprosas, eu não quero me deter. Mas preste atenção no que eu estou falando. A Bíblia vai dizer que este homem, que foi neste culto onde Jesus estava, era leproso. Só que a Bíblia vai narrar um detalhe que você não prestou atenção. A lepra miraculosamente havia estancado no punho. Porque uma das características da lepra, primeiro, a lepra tira a sensibilidade do corpo. Ou seja, se você vem para o culto, não chora, não glorifica, não exalta, não se interessa, é porque você já não está mais sentindo nada.
Se não está sentindo nada, pode ser que esteja leproso. Porque alguém leproso, você pode pegar a mão de um leproso e botar no fogo, ela vai derreter e ele não vai sentir nada. Você pode pegar o dedo de um leproso e cortar de machado, ele não vai sentir nada. Então, uma primeira característica da lepra: insensibilidade. A minha pergunta é clara, você não responde para mim, responde para você. Quanto tempo faz que você não sente a presença de Deus? Quanto tempo faz que você não entra aqui e não tem pelo menos uma lágrima para apresentar para Deus? Porque as lágrimas, elas saem pela janela da alma. Lágrima é linguagem que Deus interpreta, não é palavras que Deus interpreta, mas é essa, porque é o gemido inexprimível, é o seu espírito que está adorando. Primeira característica, insensibilidade. Segunda, por que o leproso não pode viver em comunidade? Simples, porque a lepra é uma doença altamente contagiosa. Se o leproso tocar em alguém, abraçar alguém, ainda que não seja por maldade, essa pessoa fatalmente ficará enferma também. Então ele deve ser levado para o isolamento. Ele não apenas perde a sensibilidade, ele vai perder tudo o que o cerca. Ele vai viver isolado. Miraculosamente, preste atenção. Essa lepra na mão deste homem deveria passar para o seu antebraço, para o seu braço, para o seu tronco, e deveria consumir a sua alma. Mas a Bíblia fala a verdade, ela diz que apenas a mão estava leprosa. Ou seja, esse homem já havia experimentado um milagre sobrenatural de Deus na vida dele. Olha o autor, ele vai dizer assim: e não era qualquer mão não, ele propositalmente vai dizer, era a mão direita. Veja como é mais do que você lê. O que quer dizer isso? Simples. Todo lado direito é o lado de honra. Todo lado direito é o lado de exaltação. Todo lado direito é o lado de bênção. Todo lado direito é o lado de milagre. A minha pergunta é: onde Jesus está sentado agora? 1, 2, 3. À destra, à direita, porque lado direito é lado de honra. A Bíblia vai dizer que ele tem o lado direito deformado. Ora, se positivo e negativo existe, então algumas áreas na vida desse homem não funcionavam. E quando nós falamos de mão, agora não sei se eu entro aqui porque é muito profundo. Eu falo ou eu pulo? É para falar ou é para pular? Fala? Tá bom. Pergunta é: por que nós temos 10 dedos nas duas mãos? Observe que nós nem precisamos tanto deles. Tem gente que com 9 já faz um arrebento. Nós nem precisamos de 10. Preste bem atenção. Com 3, nós já conseguimos fazer qualquer coisa que nós fazemos. Com 3. Mas então por que temos 10 na mão e 10 nos pés? Eu vou lhe explicar porque 10 é o número mais importante da Bíblia.
O número mais importante não é 7, não é 3, não é 12, não é 1, é 10. Eu poderia ficar 40 minutos só falando do número 10. Mas eu não vou me deter aqui. Por que que nós temos 10 dedos nas mãos e nos pés? Ouça, você não vai ouvir isso mais em lugar nenhum. É simples, porque no mundo espiritual, nós temos a semelhança de uma árvore. Você não é assim no mundo espiritual. No mundo espiritual você é semelhante a uma árvore. Olha o salmista, como árvore plantada junto a ribeiros de águas. Ele não está falando de árvore, ele está falando de gente. Ó Jó, estou me sentindo como a árvore que foi cortada no seu tronco. Olha Jesus falando, toda árvore que não der fruto, ele está falando de gente, não é de árvore, será cortado e lançado no fogo. Está falando de gente e não de árvore. Vou dar outro exemplo, o cego chegou para Jesus e disse, eu quero enxergar. Jesus foi e colocou o dedo nos olhos dele e perguntou, o que você está vendo? Aí o cego disse, eu estou vendo os homens andando como árvores. Aí Jesus foi e colocou a mão de novo e disse, e agora? Ele disse, agora eu estou enxergando. Será que Jesus errou na primeira? Não errou, ele exagerou no poder. Porque ele abriu os olhos espirituais daquele homem e ele estava vendo o plano físico funcionar. Aí ele colocou a mão de novo e recalibrou para o mundo físico. Ele disse, agora eu estou enxergando. Então o que 10 dedos e 10 dedos tem a ver com árvore? E agora eu lhe explico. Porque a árvore da vida, Etzraim, que estava no centro do jardim do Éden, tinha 10 raízes, chamada em língua hebraica de Sefirot. Sefirot é chamado em português de emanação, ou seja, cada raiz daquela dentro da terra era um caminho que Deus saiu da eternidade e veio para o mundo físico. Mas por que 10? É simples, vai abrir o Gênesis e vai ler. E disse Deus, haja, vai contar, hein? Haja. Ele não falou haja 11, ele não falou haja 9, ele falou haja 10 vezes. Cada vez que ele falava haja, ele descia no mundo físico e entrava na terra. Quais são essas emanações divinas? O judaísmo ensina que as do lado direito são chamadas, por exemplo, de Malchut, reino. Chokhmah, sabedoria. Brachot, as bênçãos da mão direita. Aleluia. Ou seja, 5 das 10, porque as esquerdas é de juízo, são duras. Então as direitas são as de bênção. Vou explicar. Quando Deus fez o mundo inteiro, Ele fez falando. Quando Ele vai fazer o homem, Ele vai fazer com as mãos. Porque somos os únicos seres que Deus fez para Ele tocar. E para Ele nós tocarmos dele de volta. Deus não fez o homem caído, morto. Não. Deus fez o homem de pé. Plantado na terra. A palavra Adam quer dizer vermelho. Olha o nome do primeiro homem, Adam. Adam quer dizer vermelho porque era de barro. Com 2,5 metros de altura, o Eterno o esculpiu, com os pés enterrados dentro da terra, porque era a matéria-prima do ser humano, o barro.
o barro inerte, um boneco, o Eterno foi e soprou. E aí o homem passou a ter algo de cima e não da terra. Primeira coisa que ele faz, ele tira os pés da terra, porque a terra não domina mais ele. E ele passa a ter domínio sobre tudo o que está sobre a face da terra. Alguém profundamente vinculado com as coisas desse mundo, ele não tem o ruach de Deus. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que este homem tem um bloqueio nas bênçãos da sua vida. Ele não sabe o que é honra, ele não sabe o que é sabedoria, ele não sabe o que é paz. Estão do lado direito. Elas estão destruídas. A mão direita. Eu vou ganhar tempo porque eu tenho que terminar 9h30. E eu preciso sair da introdução. Que eu ainda estou na introdução. Então, para não te cansar, eu vou pular. Alguém disse para esse homem, e ele não era daquele lugar, ele não era daquela comunidade onde Jesus foi pregar. Mas alguém disse para ele, lá na cidade refúgio onde ele estava escondido, alguém disse, um rabino diferente vai pregar lá na sinagoga no Shabat. Algo muito forte disse para ele, vai lá no culto. Quando algo muito forte diz para você, vai lá no culto, uma guerra se arma. Porque um outro algo também muito forte vai dizer, não vai lá no culto. O diabo deve bater na cabeça dele, se você for, você morre. Alguém vai descobrir que você é leproso. Se você for, você não sobrevive. Alguém vai descobrir o seu defeito, a sua lástima, a sua vergonha, a sua dor. Não vai. Mas do outro lado, algo muito forte dizia, vai. Porque as maiores guerras acontecem aqui. Por algum motivo, esse homem deve ter enrolado um pano na sua mão leprosa, sob o risco de morrer. Ele enrolou o pano, botou a mão debaixo das roupas e foi. Quando ele chegou na humilde sinagoga lá, senhora, quando ele chegou lá, a multidão estava dobrando a esquina. Essa sinagoga existe até hoje, as ruínas dela, pequenininha. Multidão dobrando a esquina. Por quê? Porque existiam dois grupos de pessoas lá. Primeiro, um grupo que foi ver Jesus para o acusar. E um outro grupo que foi para receber um milagre sobrenatural. A grande maioria foi para ver no que acharem de que o acusar. E o outro grupo, não é da maioria, é de uma única pessoa, saiu de casa e disse, meu problema é grave, é sério. Mesmo assim eu vou lá porque só Ele pode resolver. Eu não sei a qual desses dois grupos você pertence. Quando ele chegou, ele deve ter chegado com medo de alguém reconhecer ele. E ele foi se achegando, ficou lá na porta. Preste atenção no que vou dizer. Agora é importante. E você vai se arrepiar. Nesta sinagoga que o texto sugere, as pessoas não ficam como vocês estão sentados. Como vocês estão sentados? Todo mundo virado para o mesmo lado e só eu virado para vocês.
Na sinagoga é diferente. Na sinagoga é diferente. Já é para eu parar, moça? Já é para eu parar de pregar? Já está tocando. Na sinagoga, olhe para mim. A tribuna onde se prega, a bimá, ela fica no meio. E não na frente, ela fica no meio. E as pessoas vão sentar ao redor do altar. Por que isso? Porque na sinagoga a palavra é o centro do culto. As pessoas vão ficar como um quadrilátero ao redor dela, simplesmente por um motivo. Porque quando o pregador vai pregar, ele deve, porque está no meio, pregar em círculo, no sentido horário. Ele prega assim, ó, de modo que ele está olhando para todos ao redor. Ó o pregador no meio, ó. Por que ele prega no sentido horário? Porque ele está trazendo uma mensagem da eternidade para o mundo físico, sentido horário. Muito bem. Quando o pregador prega, que ele passa na sua direção, aquilo que ele está falando é para você. Ele profetizou para você e continuou no tempo, porque, tudo que é dito tem o seu tempo certo para se cumprir. Jesus está no centro pregando, e ele faz o seguinte: ele vai passando, quando ele chega na direção do homem leproso, olha o que ele fala: Hey, você, não, você, chegou no cara. Quando chegou nele, o leproso disse: eu? Jesus disse: sim, você. Aí a guerra aumenta, porque o diabo vai dizer o que para ele? Olha aí, tá vendo? Eu não te avisei que iam te descobrir? Agora você vai morrer. Jesus diz assim para ele: você, duas coisas que você tem que fazer a partir de hoje. Primeira, se levanta. Por que se levanta? Profeta Ezequiel, o Eterno diz: levanta-te, pois, ó filho do homem, e falarei contigo. Deus não fala com gente prostrada e caída. Deus coloca o prostrado de pé para falar com ele face a face. Olha o que Jesus fala: você levanta. E hoje Deus está levantando pessoas aqui no nosso meio que estavam caídas. Levanta e vem para o meio. A prova de que ele está pregando, girando, é que ele deu a ordem e continuou girando. Porque o texto vai dizer: e fitando os olhos a todos ao redor, perguntou. Liberou a palavra lá, mas agora ele vai perguntar: o que se deve fazer no Shabat? Salvar ou deixar morrer? Curar ou deixar enfermo? E o homem está lá. Quando Jesus volta no tempo, de novo na direção onde o homem está, no meio, de pé. Por que Jesus não falou: você aí, recebe agora aí onde você está? Não, Jesus diz: se levanta, tenha postura. Viu, irmã? Ouviu? Sua casa está dos avessos porque você não tem postura. Só reclama, ó vida, ó céus. Para de reclamar, sacode essa poeira e dá a volta por cima.
Deus está falando para você, meu amigo, vida financeira destruída, arruinada, não sabe o que fazer, pedindo todo dia para Deus uma estratégia para mudar esse jogo. E Deus está dizendo, simples, é só você se levantar e fazer algo mais difícil do que se levantar, vir para o meio. Por que Jesus mandou vir para o meio? Porque o meio é o lugar mais difícil para se estar. É o ponto de equilíbrio da espiritualidade. Se você estiver na extremidade, muito santo, ou lá muito pecador, lá o milagre não acontece. Mas quando você chegar no centro da vontade de Deus, aí você vai estar apto para receber o milagre sobrenatural de Deus na sua vida. Vem para o centro. Imagina, senhoras e senhores, a guerra na cabeça desse homem. O diabo, você vai ir, vai ser envergonhado, vai perder, vai morrer. E ele veio. Quando ele chegou no meio, que Jesus deu a volta, e chegou nele, ele estava do lado de Jesus. Jesus deve ter dado um sorriso. E disse para ele assim: estende a mão. Aí o diabo entrou e disse: não falei? Vai morrer. Porque se ele está mandando você estender a mão, é para mostrar para todo mundo que você é leproso. É para você mostrar para todo mundo o seu defeito, sua fraqueza, o seu problema, seu ponto fraco. Êxodo capítulo 4, Akadosh Baruhu, o santo e o bendito, falou para Moisés: Daber Hashem ve Moisés. E disse o Eterno a Moisés: o que você tem na mão? Moisés falou: eu tenho um cajado aqui que eu corro atrás dos cabritos. Deus disse: não, você não tem um cajado. Ele disse: tenho, está aqui, ó. O Eterno disse: isso não é um cajado. Ele diz: está aqui, ó, o barulho na pedra. Tá. Porque tem muita coisa que Deus colocou na sua mão que você acha que é uma coisa e na verdade é outra. Deus disse: quer ver, eu vou te mostrar como não é. Abre mão do que você tem na mão. Se você quer ver o que Deus colocou na sua mão, você só vai ver quando você abrir mão disso. Esse é o gesto mais difícil que existe, abrir a mão. Quando Moshe Rabbeinu abre, o cajado vira uma serpente. Moisés com 80 anos começa a fugir. Deus disse: não, eu só queria te mostrar que você achou que era uma coisa e é outra. Não é para fugir, vai lá e pega pela cauda. Quando ele pegou pela cauda, a serpente virou cajado de novo. Deus disse: está vendo? Está vendo como eu sei coisa que você não sabe? Está vendo como eu vejo coisa que você não vê? Está vendo como eu escuto coisas que você não escuta? Está vendo? Está vendo como você achou que você estava no controle e eu mostrei para você que você não está no controle? Que está na sua mão porque foi eu que coloquei, e que se sair e eu der ordem vai voltar para sua mão de novo? Sabe por que Deus fala para Moisés o que tem na mão? É simples. Quando você entra aqui, Deus não olha para o tamanho do seu cabelo, para o tamanho do seu braço, da sua... Não, a única coisa que Deus olha é para as mãos. Porque está escrito: ninguém apareça perante mim de mãos vazias. Quando nós entramos, Ele olha para as mãos. Por quê? Porque todas as obras que nós realizamos
boas ou más, estão aqui, ó, marcadas na palma da nossa mão. A chave, Provérbios, a chave da vida e da morte está nas suas mãos. Quer a prova do que eu estou falando? Davi vai fazer um templo para Deus com o dinheiro dele, com o ouro dele, com a madeira dele. Ele disse: eu vou fazer um templo. Deus diz: você não pode fazer. Davi diz: por que não? Aí Deus diz: porque tem sangue na sua mão. E Davi vai olhar e dizer: mas não estou vendo nada. Cuidado onde você põe a mão. Quando o escritor no Novo Testamento, da Brit Hadashah, diz assim, que Jesus é a cabeça, a igreja é o corpo, é erro de interpretação, porque na verdade Jesus é a mente e a igreja são as mãos. Não, você não entendeu. Um dia alguém imaginou fazer esse templo, esse galpão, mas ele não existia. Ele existiu primeiro na mente, mas só passou a existir quando alguém construiu com as mãos. Então Jesus pensa e a igreja constrói, realiza. Eu vou repetir, eu acho que você não entendeu. Todas as nossas obras estão marcadas na mão. Não entendeu? Colocaram coroa de espinho, chicote nas costas, no peito, nas pernas. Agora, neste momento, nenhuma marca de espinho Jesus tem mais, e nenhuma marca no chicote tem mais. Mas uma única marca persiste. Quando você peca, você tem que morrer. Não morre por quê? Porque Jesus entra na frente e diz: não pode matar. Deus diz: mas por que não pode? Aí ele vai e mostra: por causa dessa obra aqui, ó, na palma da minha mão, realizada lá na cruz do Calvário. Jesus diz para o homem: estende a mão. Olha para mim. Nada neste mundo agrada mais a Deus e é mais difícil para o ser humano fazer do que estender a mão. Tem pessoas aqui que têm dificuldade de ofertar na casa de Deus. Tem gente me ouvindo aqui que tem dificuldade de ser dizimista. Sabe o que é isso? Mão leprosa. Tem gente aqui que põe a mão nas coisas e não flui. Por quê? Mão leprosa. Vê o irmão caído e faz de conta que não está vendo. Por quê? Mão leprosa. Olha a ordem para o milagre: estende a mão. Olha o que Deus disse para Moisés: estende a tua mão. Quando aquela vara virou, a serpente voltou de novo, Deus disse: está vendo, eu estou com você, a sua mão vai ser a minha mão. Moisés ainda titubia, Deus diz: não tem problema, cadê a sua outra mão? Moisés diz: está aqui. O que tem nela? Ele diz: nada. Deus diz: tem sim, eu vou te mostrar. Mete ela dentro da sua roupa, no seu coração, aonde ninguém vê, onde todo mundo esconde. Moisés diz: tá, coloquei a mão no coração. Deus diz: tira. Quando ele tirou, leprosa. Lepra. Deus diz: calma, eu não sou aquele que mostra o defeito e deixa, não. Eu mostro o defeito e mostro como corrigir. Coloca a mão no peito de novo, e quando ele vai de novo, a sua mão é sarada e a pele fica igual de bebê. Sabe por quê, irmão? Porque se tem uma coisa que nós somos especialista, é esconder ferida. Uma coisa que nós somos especialista é esconder defeito. Muito tempo atrás alguém apareceu lá em casa para namorar minha filha mais velha. Tudo bem, moço? Tudo bem. Me fale sobre você. Eu aquilo. Para. Eu não quero saber das suas virtudes.
Não, eu sou trabalhador. Não, trabalhar não é virtude, é dever. Me conta o seu defeito. Olha na bolinha do meu olho e me diz qual é a sua lepra mais dolorida. É essa que a gente esconde, porque a gente é especialista em esconder defeito. Eu trabalho com carro antigo há 26 anos. Ô, Habib, tem um carro aqui maravilhoso, assim. Eu não quero saber das virtudes, me fala qual o defeito do carro. Sabe com quem que eu aprendi isso? Com Deus. Porque para Deus só vale o que ninguém vê. O que você faz e todo mundo vê, você já recebeu o seu galardão. Mas se você quiser que Deus responda a sua oração, não ora no meio do povo não. Entra no seu quarto em secreto. Não vai ter ninguém para te aplaudir, para te ver. É lá que vai vir a resposta de Deus. O que a sua mão direita faz, você não precisa contar para a esquerda. Então para Deus só vale o que você faz e ninguém está vendo. Aqui você canta todos os hinos, pula, aplaude, roda. Mas e quando você está sozinho na frente do computador? O que você faz? É aí que ele está contando. Eu vou parar. Outro dia eu continuo essa mensagem por causa da hora. Melhor parar, né, irmão? Hã? Para? Pode continuar? Pode mesmo? Não é todo mundo não, viu? Quem quer que eu pare, diga amém. Olha lá. Quem quer que eu continue, diga glória a Deus. Vou ficar com a maioria. Estende a sua mão. O que o homem tem que fazer? Olha aqui para mim. Olha aqui. Se você começou alguma coisa, termina. Vai até o fim. Não para pela metade não. Deixa de ser frouxo. Vai até o fim. O homem estava ali, venceu tantos obstáculos para estar ali. Jesus disse: pode estender a mão. Olha ele, ó, olha ele, ó. Já esperando, né? O que ele está esperando? Alguém gritar: leproso! E ele ser arrancado para fora e apedrejado. Quando ele estende a mão, ninguém gritou leproso. As pessoas ao redor cutucam o outro e dizem: não vi nada demais. Claro, ninguém sabia. Só dá valor para o milagre quem sofreu, quem viveu. Então não espera lá na sua casa todo mundo te aplaudir, as pessoas te honrar, dizer que foi a grande obra. Não. Quem tem que dar valor para o que Deus faz na sua vida é você e não os outros. Ele estendeu a mão e a pele estava nova. Ele olhou para Jesus e ficou sem entender nada. Ele não entendeu nada. E eu não sei por que você está querendo entender tudo. Você não precisa entender nada. Melhor o fim das coisas do que o princípio dela. Agora eu lhe pergunto e já lhe respondo: quando foi que este homem foi curado? Na hora que ele chegou lá no meio e estendeu a mão? Não. Porque se fosse isso, Jesus não seria quem ele foi. Ele quebraria a palavra de Deus que proíbe o leproso de entrar na casa sagrada. Se ele aceitasse aquele leproso ali, ele estaria indo contra a própria palavra. Ele não poderia fazer isso. Então quando é que o milagre acontece?
quando ele sai de casa determinado a viver um milagre. Ele saiu de casa, ai eu estou leproso, ai eu estou leproso. Não, ele não estava mais, ele só não sabia, porque existe um tempo certo para Deus manifestar a obra na nossa vida. Deus já fez o que tinha que fazer, mas você ainda não está sabendo. Tem um tempo para as coisas se manifestarem. Eu te garanto, quem está falando não é um iniciante, não. Apesar de não parecer, nesse ano eu completo 30 anos de altar. 30. Você não tem nem a metade do que eu tenho de ministério. Talvez o que eu tenho de ministério é mais tempo do que você tem de vida. Então quem está falando não está falando besteira. O Eterno desce aqui nessa noite, tão certo como essa luz que me ilumina, para dizer a você: descansa o teu coração, porque a obra já está feita, a providência já está dada, o milagre já aconteceu. É você que ainda não percebeu, é você que ainda não sentiu, é você que ainda não deu conta. Mas se você continuar vindo para minha casa, eu vou desgastar essa incredulidade. Cada vez que você entrar ali, eu vou mostrar um pouquinho da nova pele, da nova sensibilidade que eu estou te dando. Onde estão as pessoas que entendem o que eu estou pregando aqui? Pode glorificar o nome dele nessa noite. Feche seus olhos. Pega a sua mão direita e põe no seu coração. Vai lá. Eu lhe pergunto, o que está leproso aí? Eu lhe pergunto, onde é que dói? O que não funciona? O Senhor te trouxe aqui nessa noite. Quantas pessoas que poderiam estar e não estão? Mas você está. E você não está porque você quis, não. Não. Você está porque Ele permitiu. Não foi você que escolheu Ele, mas foi Ele que te escolheu. E sabe, todo esse nevoeiro, toda essa tempestade, toda essa guerra, todo esse desgaste, porque tem gente aqui me ouvindo que já está desgastado, que sorri por fora, chora por dentro, que já desgastou e que já não aguenta mais. Tem coisa guardada nesse coração. É Ele que está deixando a mão leprosa. Não existe nada melhor do que um dia após o outro. O homem faz planos, mas a palavra vai vir da boca de Deus. Então, vive um dia por vez, como se fosse o último. Se hoje fosse o seu último culto agora, você estaria caladinho como você está? Se Deus dissesse para você, esse é o seu último culto, será que seria do jeito que você está aí? Ou seria diferente? Ah, Rabi Akiva, faz tempo que eu não choro na presença de Deus. É porque você perdeu insensibilidade. Está insensível. Desarma.
se joga, se abre. Jesus está aqui porque Ele é o centro do culto nesta noite. Ele está olhando para você agora. O Eterno está lhe dizendo: lembra de onde eu te tirei. Lembra quem você era e veja quem você é hoje. Eu te escolhi dentre os teus irmãos na sua casa. Ninguém na sua casa é ou será como você. Lembra, quando você nem me conhecia, quando você nem sabia quem eu era e você clamou por mim? Foi eu que te tirei da casa do Egito, da terra da servidão. Foi eu que quebrei as suas algemas. Foi eu que te arrastei daquela masmorra fria, escura. Por amor do meu nome, eu te trouxe aqui para te dizer: hoje eu curo as suas lepras. Hoje eu saro as suas feridas. Eu sou o Senhor que põe perdão. Pelos pais que abandonaram, pelo golpe que levou. Você não está sozinha. Eu sou o seu marido. Eu que protejo a tua casa e os teus filhos são meus. Tudo que você tem é meu. Você apenas administra, mas um dia vai ter que dar conta, porque eu vou lhe cobrar. Portanto, anda na minha presença e ser perfeito. Eu te dei o dom, eu te dei o dinheiro, eu te dei a saúde, eu te dei a vida. Tudo é meu. Eu sou o Deus de Jó. Porque da mesma forma que exaltei a Jó, restaurarei a ti. Muitos da sua parentela não acreditam mais em você. É porque o milagre está em curso e eles não enxergam. Mas quando você estender a mão, até você vai se assustar com a grandeza daquilo que eu faço. Anota. Anota. Hoje eu ponho um prazo perante você. Até o último dia do primeiro semestre desse ano. Até o último dia do mês de junho. Eu vou fazer uma coisa grande e terrível, que eu ainda nunca fiz na sua vida. É maior do que você pede. Então anota, porque vai ser glorioso aquilo que eu vou fazer.
Deus santo e bendito, clemente, misericordioso, justo, compassivo e bom, Deus longânimo, que visita a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que o aborrecem, mas é clemente e misericordioso, que abençoa até 1000 gerações daqueles que te amam. Aqui estão os teus filhos, não os conheço, não sei quem são, mas o Senhor sabe. Por isso eu te peço, como este homem voltou para casa nesse texto que nós acabamos de ler, que este homem e esta mulher também volte para casa da mesma forma, leve, liberto e com algo novo sobre aquilo que era velho. Abençoa essa mulher, abençoa essa criança, esse homem. É o que eu te peço para a glória do seu nome. Amém. E amém. Se está perto de você, porque dá um abraço forte. Se for só desconhecido, aperta a mão. Mas se for conhecido, dá um abraço forte. E diga, viu? Como Deus nos ama. Quantos podem aplaudir ao Senhor nessa noite? Eu vou devolver a palavra a quem é de direito. Agradecer Bispo Gilberto, Pastor Alain, Bispa, pastores, todos vocês, muito obrigado. Muito obrigado pela oportunidade. Quero dizer que bem ali fora, na saída ali, eu vou estar lá, vendendo uma enciclopédia ilustrada, olha isso. Tudo sobre a história do povo judeu, cultura, tradição, história. Inclusive, aqui tem uma foto da sinagoga onde aconteceu esse milagre que eu acabei de pregar. É muito emocionante e interessante. Então, essa enciclopédia vai estar ali. Quando você compra uma enciclopédia dessa, talvez você nem vai ler, você vai jogar lá e nem vai olhar. Mas para mim é importante, porque quando você compra, eu entendo que você está me dando uma oferta de gratidão. Ó, Yosef, obrigado pela palavra, está aqui uma oferta. Então, cada enciclopédia custa apenas R$20. Se você puder comprar, vai me abençoar bastante, tá bom? Amém? Amém? Bispo, essa daqui é sua, toma, vem buscar. Aí, obrigado, queridos, obrigado. O bispo pediu para que eu ministrasse oferta. Ó, nem sabia que ele ia pedir para eu fazer isso. Mas eu acho que eu já fiz isso, não já? Ou não? Quem entendeu a mensagem que foi pregada aqui? Levanta a mão bem alto, bem alto, bem alto, bem alto. Deixa eu ver. Aí. Então você vai pegar uma oferta agora com a sua mão direita. Você viu que toda hora eu levanto essa, né? Porque eu sou canhoto. Você vai pegar uma oferta agora com a sua mão direita e vai trazer aqui no altar de Deus, em gratidão por aquilo que Ele está realizando na sua vida. Ó o Pix da igreja aqui, ó, tá vendo? Também tem as maquininhas de cartão, tem os envelopes. Eu não sei qual que é a cultura de vocês, se vocês vêm na frente, vem na frente. Então aqueles que vão trazer uma oferta, segura na mão direita essa oferta e põe um nome nela. Põe o nome nesse milagre, porque quando você deixar aqui no altar, ele vai ser eternizado. Amém? Pode vir, quem vai vir trazer, pode trazer. Quem está fazendo em Pix, eu estou vendo pessoas fazendo em Pix. Até quem está fazendo em Pix, é interessante você sair daí e vir aqui na frente, colocar a mão no altar como um sinal de entrega.
Mão direita, mão da bênção, mão da força. A destra, a mão da honra. Amém? Amém, irmãos? Amém, irmãos? Ó, olha aqui para mim. Preste atenção. Lá em Israel tem um mar chamado Mar Morto. Quem já ouviu falar aqui no Mar Morto? Quem já ouviu falar? Lá atrás, lá, já ouviram falar no Mar Morto? Não? O Mar Morto, ele é chamado assim porque não tem vida nele, devido à densidade de sal. Se você pular nele, você não afunda. É incrível. Ele está exatamente na região onde Deus destruiu Sodoma e Gomorra. E o Mar Morto, na verdade, não é mar de sal. Ele é água salgada, ela é água doce que fica salgada. Preste atenção. E ele é chamado de morto porque qualquer tipo de vida não consegue resistir ali, por um único motivo. Ele recebe as águas do Rio Jordão, que vem do sul, mas eles não liberam as águas. Então as águas descem e não são liberadas. Ela fica presa, retida e gera morte. Então a maioria das pessoas que me ouvem não entende que o mundo espiritual é assim. Você recebe de Deus, mas não retém. Você dá continuidade àquilo que você recebe de Deus. Porque se você receber de Deus e reter, a bênção será transformada em morte. Por isso é importante, você recebe e entrega. Quem está me entendendo, diga amém. Então pega a sua oferta, quem vai trazer na frente traz, quem vai fazer aí com Pix pode fazer também. Pode vir, venha com respeito, venha com amor, por favor, venha. Agora sim, bispo, agora sim.